Fala galera, no vídeo de hoje eu quero te mostrar por que todo mundo deveria investir, quais são as vantagens de investir. Então se você quer começar a investir, não sabe por onde começar, não sabe se você deve, se vale a pena, fica até o final desse vídeo que eu te garanto que no final dele você com certeza vai querer investir. Então sem mais demoras, vamos lá. Bom, o primeiro motivo para você começar a investir é criar uma renda passiva. O que é a renda passiva? Existem dois tipos de renda, a renda ativa e a renda passiva. A renda ativa nada mais é do que é o seu emprego, o que você faz da sua vida para você poder ganhar dinheiro. Então, se você trabalha de segunda a sexta-feira, das 8 às 6, para ganhar um seu salário no quinto dia útil, essa é a sua renda ativa, precisa do seu esforço. Já a renda passiva não. A renda passiva nada mais é do que você poder ganhar dinheiro só com os seus investimentos. Então, como ganhar a renda passiva? Vamos pegar o exemplo de ações. Ações nada mais é do que uma participação em uma empresa de capital aberto. Ou seja, uma empresa, quando ela decide ir para a bolsa, ela abre capital. Ela permite que outros investidores, os acionistas no caso, comprem pedaços dela para deter uma propriedade da empresa e assim uma parte dos lucros. Desses lucros, a empresa decide pegar uma parte e passar aos seus acionistas como dividendos. Então, se uma empresa paga R$ 1 milhão em dividendos do lucro dela e você é dono de 10% dessa empresa, você vai ganhar R$ 100 mil de dividendos. Então, a renda passiva te permite você ganhar o seu dinheiro dos seus investimentos sentado no seu sofá assistindo Netflix, por exemplo. Eu vou mostrar aqui um exemplo de como funcionam os dividendos. Aqui, por exemplo, tem uma notícia da Vale, que é a maior mineradora de ferro do mundo, que anunciou a distribuição de 3,5 bilhões em dividendos, R$ 3,7 por ação. Então, no caso, para cada ação que você tem da Vale, ela te pagaria R$ 3,7. Então, se você tem 100 ações, por exemplo, você teria aí R$ 307 de dividendos caindo na sua conta. Outro motivo para você começar a investir é atingir a liberdade financeira. O que é a liberdade financeira? A liberdade financeira nada mais é do que você poder fazer tudo o que você quer sem precisar trabalhar, ou até mesmo trabalhando, mas você tem o dinheiro que cobre todos os seus gastos e você não precisa mais se preocupar em ficar trabalhando para você manter o mesmo padrão de vida para o resto da vida. É claro que algumas pessoas preferem continuar trabalhando, mas você tem a opção de não precisar mais trabalhar. A liberdade financeira, normalmente, para quem não investe, ela pode ser atingida de duas formas. Ou você empreende e ganha muito dinheiro no seu negócio, fica rico e pode assim delegar as suas empresas a funcionários gerentes que podem cuidar da sua empresa para você. Ainda assim, nesse caso, a maioria dos empresários não se afasta totalmente da empresa, ele fica ali trabalhando e gerenciando, porque afinal é sua empresa e você tem que querer deixar tudo redondinho. E a outra forma de atingir a liberdade financeira é através da sua aposentadoria, que não é muito bem uma liberdade financeira, é como uma renda passiva, mas só quando você se aposenta. Para quem é homem, você só se aposenta aos 65 anos depois de trabalhar a vida inteira, e quem é mulher aos 60 anos depois de trabalhar a vida inteira. Então, dependendo do seu salário e da sua contribuição, é o que mede quanto de renda passiva você vai ganhar na sua aposentadoria. Então, existem essas duas formas. E os investimentos, eles te permitem que você atinja a liberdade financeira muito mais cedo do que na sua aposentadoria, por exemplo. Eu trouxe aqui algumas desvantagens de empreender em relação aos investimentos. Eu não estou dizendo que empreender é uma forma ruim, tá? Empreender é muito bom e te traz muito valor sobre o seu patrimônio. Mas existem algumas desvantagens que eu vou citar elas aqui. A primeira é o risco alto. O risco alto nada mais é do que você colocar todas as suas economias em um empreendimento e ele não dá certo. O que pode acontecer por várias razões. Tanto a economia está indo mal, ou alguma novidade, alguma tecnologia afetou o setor com que você trabalha, ou você não nasceu para empreender e acabou fazendo coisas erradas durante a trajetória da sua empresa. Existem inúmeros fatores. Então, empreender tem um risco mais alto do que você investindo em empresas que já são lucrativas na bolsa e você não precisa mais se preocupar em criar uma empresa que seja lucrativa no longo prazo e que você possa viver dela. Os investimentos você pode investir em empresas que já atingiram esse patamar. Então você é um ponto positivo na direção dos investimentos. Pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado a investimentos e como investir e quais são os melhores investimentos para o longo prazo, não esquece de se inscrever aqui no canal que eu estou postando vídeos semanalmente. Não custa nada e ajuda você e eu a agregar mais valor e poder enriquecer no longo prazo. O segundo ponto é o tempo escasso.
Ao empreender, você coloca muito do seu tempo nele. Afinal, você é seu próprio patrão. Então você precisa estar lá, você precisa correr atrás da sua empresa, dela dar certo, dos seus funcionários, enfim, demanda muito tempo. Outro ponto é a baixa liquidez. Digamos que você tem sua empresa, tá lá, ela é lucrativa, beleza, tá tudo dando certo. Mas aí de um dia para o outro você não quer mais trabalhar, você não quer mais ficar lá demandando tanto tempo da sua vida, você quer aproveitar ela. Digamos que você queira vender a sua empresa. A baixa liquidez nada mais é do que você não conseguir vender a sua empresa tão facilmente quanto na bolsa. Na bolsa, por exemplo, você consegue vender seus investimentos com um clique e o seu dinheiro no dia seguinte ou até 2 dias ele já cai na sua conta. Então, empreender tem uma liquidez muito menor do que investir propriamente. O quarto ponto é que empreender depende ativamente de você. Se você não estiver lá, você não vai ter outra pessoa para fazer por você. Entendeu? Você não é substituível no seu próprio empreendimento. Já nas ações, não. Outras pessoas estão fazendo isso por você. Existem outros gerentes mais capacitados que você, muito provavelmente, e que já estão cuidando da empresa. Você é um ponto a menos para se preocupar. Outro ponto é o custo alto. Investir na bolsa tem ações que custam menos do que R$ 50, do que R$ 20. Então não existe um valor pequeno demais para que possa investir. Enquanto empreender demanda muito mais dinheiro para você tornar a sua empresa lucrativa. Então se você for abrir uma loja física, por exemplo, você precisa ter cuidados com água, luz, aluguel, estoque, tudo isso você precisa de uma quantidade grande de dinheiro para você começar a montar a sua empresa. E mesmo que você tenha uma loja online que demande muito menos dinheiro do que um imóvel físico, por exemplo, uma loja física, você ainda vai demandar muito do seu tempo por um retorno que vai ser muito mais devagar e que pode muitas vezes não chegar, dependendo do seu perfil. Outro ponto é a burocracia. Na bolsa, você quase não tem burocracia, você só precisa abrir sua conta em uma corretora, ter o seu dinheiro em conta, transferir o seu dinheiro para a corretora e comprar suas ações, seus fundos imobiliários, sua renda fixa, o que for mais adequado ao seu perfil. Já empreender, uma burocracia é muito maior. E por último, investir te permite ter acesso a diferentes modalidades de negócios. Por exemplo, se você quiser abrir uma petrolífera, por exemplo, você muito provavelmente não vai conseguir, porque vai precisar de muito dinheiro para você começar a extrair petróleo. Já na bolsa não, você pode comprar empresas como Petrobras, PetroRio, enfim, existem diferentes modalidades de negócios dentro da bolsa. Enquanto empreender, você muito provavelmente vai ter que trabalhar com aquilo que você sabe fazer. E muitas vezes alguma nova tecnologia pode vir e quebrar a sua modalidade de empreendimento, como que aconteceu com a Kodak, por exemplo, quando a gente entrou na era digital. Bom, nesse próximo slide eu trouxe um gráfico tirado do livro Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel, onde ele mostra o rendimento de todos os tipos de investimento na bolsa de 1802 a 2002. Aqui, para cada $1 em 1802, ele equivaleria em 2002 a somente 5 centavos de dólar, por causa da inflação do período, que vem deteriorando o poder de compra do dólar. O segundo é o ouro. O ouro não é bem um investimento, é mais uma reserva de valor. E mesmo assim você vê que, embora ele tenha preservado o valor da inflação e até rendido um pouquinho no longo prazo, ele é muito irrisório o rendimento dele em relação aos outros investimentos. Bonds and bills seriam os títulos públicos federais dos Estados Unidos, que tiveram um rendimento ok até. Para cada $1, teria se transformado em mais de 1.778 dólares nos títulos públicos. E aqui, por último, seriam as ações, stocks nos Estados Unidos. Então, em 200 anos, para cada $1 se transformaria em mais de 704 mil dólares. Isso por causa do poder dos juros compostos. Então você vê que as ações são comprovadamente o melhor investimento no longo prazo. É claro que 200 anos é muito tempo e ninguém vai estar vivo para ver seu dinheiro rendendo tanto assim. Por isso eu trouxe um exemplo prático de uma ação listada na Bolsa Brasileira e o retorno dela, que é a Raia Drogasil. Sabe a Raia Drogasil, aquela rede de farmácias que tem praticamente em todas as cidades e tem provavelmente no seu bairro também? Então, o retorno dela em 23 anos seria de 233.000%. Eu vou até abrir a calculadora aqui para vocês terem uma ideia do tamanho do retorno. Então, para cada R$ 1.000 que você tivesse investido na droga Raia 23 anos atrás, hoje você teria um patrimônio de R$ 2.330.000.
em 23 anos. Só R$ 1.000, tá? Não foi um único aporte. Se você tivesse continuado aportando nessa empresa, ela teria trazido um rendimento muito maior no longo prazo. Isso é só um exemplo do poder dos juros compostos no longo prazo, e porque até Einstein dizia que os juros compostos era a oitava maravilha do mundo. Trazendo mais um exemplo prático, eu fiz uma planilha onde uma pessoa acumularia R$ 1.000 todos os meses durante 30 anos, ou seja, 36 meses. Então, se você tivesse juntado R$ 1.000 todos os meses durante 30 anos, você teria um patrimônio de R$ 360 mil. Bacana, né? Agora, e se eu tivesse colocado esse dinheiro na poupança, que rende atualmente 0,5% ao mês? Já teria dado um retorno bem maior do que os 360 mil, tá? Os mesmos 360 mil investidos na poupança, que é um rendimento pífio, nos 30 anos, ele teria convertido isso em um patrimônio de mais de R$ 1 milhão. Agora vamos pensar em um investimento um pouquinho mais rentável. E se eu tivesse colocado R$ 1.000 todos os meses a um rendimento de 1% ao mês, que não é muito difícil de conseguir na bolsa. Inclusive, tem títulos públicos hoje pagando mais do que isso. Os mesmos R$ 360 mil teriam transformado seu patrimônio em mais de 3.494.000. Então imagina se você conseguisse uma rentabilidade maior, ou até aportes maiores. Isso é só uma ideia do que os juros compostos pode fazer no longo prazo. Os mesmos 360 mil investidos na poupança e investidos em uma rentabilidade de 1% ao mês. Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é só. Se você gostou desse tipo de conteúdo, gosta de investimentos, quer aprender mais sobre como investir, quais são os melhores investimentos por longo prazo, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, que toda semana eu tô postando vídeos novos aqui, que isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Então, pelo vídeo de hoje é só. Valeu e tchau!